Acompanhar esse jogaço logo mais, né? Narrar mais. A gente quer ouvir caçapa hoje, hein? Brighton e Burnley daqui a pouquinho ao vivo. Bom, enquanto isso, a gente vai dar aqui um tempo na Premier League para falar da tragédia, gente, que chocou o mundo do futebol e todo o Brasil nessa sexta-feira, o incêndio lá no CT do Flamengo. A gente lembra aqui, são 10 mortos, 3 feridos, todos eles jovens entre 14 e 17 anos, que tinham um sonho de jogar futebol. Hoje, o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, ele começou a liberar os corpos das vítimas já identificadas. Até agora, 5 corpos foram reconhecidos. Eu vou dar aqui os nomes deles. Arthur Vinícius, de 14 anos, Pablo Henrique, também de 14 anos, Victor Isaías, de 15, Bernardo Piceta e Jedson Souza, os dois de apenas 14 anos. A Polícia Civil do Rio informou que os outros 5 corpos vão precisar aí de exame de DNA para serem identificados. Bom, situação bastante difícil, né? A repórter Gabriela Zotes, ela acompanhou a tragédia desde a manhã de sexta-feira no Ninho do Urubu. E ela mostra detalhes de como tudo aconteceu num dia triste para o mundo do futebol. O incêndio aconteceu durante a madrugada. Os bombeiros foram acionados às 5 horas da manhã. A suspeita é que o fogo tenha começado após um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado, no módulo utilizado como alojamento para os jogadores da base. O local estava tomado pelas chamas, completamente. Então, quando a gente chegou, foi fazer o trabalho de combate, de tentativa de busca, de localização de alguém no interior ainda, e as 3 vítimas já do lado de fora. 10 pessoas morreram, 3 atletas ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde receberam um primeiro atendimento. Durante a tarde, eles foram transferidos para um hospital particular a pedido do Flamengo. Samuel Barbosa conseguiu escapar e publicou um vídeo nas redes sociais contando o que viu. E aconteceu que o ar-condicionado pegou fogo, daí foi gerando um curto assim, todos ar-condicionado, foi pegando em tudo. E foi muito rápido, não deu para conseguir chamar quase ninguém. O Ninho do Urubu passou por uma reforma milionária. Foram 23 milhões de reais investidos em um centro de treinamento de ponta, inspirado em modelos europeus. A inauguração aconteceu no final de novembro. O módulo que pegou fogo servia de dormitório numa estrutura de containers desde 2014. Com a reforma, os profissionais foram transferidos para um novo alojamento e o local ficou para os meninos da base. Um gabinete de crise foi montado pelo clube para atender os familiares das vítimas e acompanhar as investigações. As semifinais do Campeonato Carioca, marcadas para esse fim de semana, foram canceladas pela federação. A gente acha que tem que ter realmente um esclarecimento, a gente tem que saber o que aconteceu aqui, não pode realmente uma tragédia dessa e uma fatalidade dessa ficar sem respostas. Bom, agora o repórter Tony Vendramini mostra quem são as 10 vítimas dessa tragédia, garotos entre 14 e 17 anos que sonhavam em jogar futebol e fazer sucesso nos grandes campeonatos do mundo, como a Premier League. A bandeira meio-mastro anunciava tristeza no centro de treinamento do Ninho do Urubu. Em meio à comoção, as histórias de vítimas e sobreviventes se misturam. O ex-jogador Beto disse que o filho poderia ter sido uma das vítimas. Eu brincava com ele. Pô, filho, você tem que morar na concentração para você vivenciar o que é ser um jogador de futebol, para passar um momento difícil, a dificuldade, ficar longe dos pais, para poder também sentir isso, né? E eu imagino hoje, se ele estivesse aqui, com essa tragédia, eu poder tirar o corpo dele aqui, né? Triste. O presidente do Flamengo disse que esta é a maior tragédia da história de 123 anos do clube. O mais importante agora é a gente se dedicar a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias que certamente estão sofrendo muito, e vocês podem estar certos que o Flamengo está cuidando disso e não vai poupar esforços para tentar fazer com que isso seja minimizado ao máximo. No Twitter, o jogador Felipe escreveu que o fogo começou no quarto dele
e que ele acordou a tempo de escapar. Em uma gravação, outro sobrevivente, Samuel Barbosa, mal conseguia explicar o que havia acabado de acontecer. Normalmente, quando eu levantei, explodiu o blu, aí vi aquela fumaça, eu fechei o olho, eu chamei o Riquelme, gritei, Bolívia, 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 segue minha avó, Bolívia, vem, Bolívia, Bolívia. Aí eu saí correndo, aí o moleque, vem, corre. Aí eu corri lá pra fora, lá eu gritei o Bolívia de lá dentro, cara, só que eu não sei, cara. Eu espero que o Bolívia esteja bem. Mas à tarde, o nome de Riquelme, conhecido entre os meninos como Bolívia, apareceu na lista dos mortos. O volante, de 17 anos, era o mais velho do grupo. Os corpos das vítimas foram trazidos para o Instituto Médico Legal no centro do Rio. Eram meninos de diversas partes do país, com um sonho interrompido pela tragédia. Além de Bolívia, foram identificados o goleiro Christian Esmério, de 15 anos, que recentemente havia sido convocado para defender a seleção brasileira da categoria. Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, de 15 anos. Pablo Henrique da Silva Matos, de 14 anos. Bernardo Pizeta, que era de Santa Catarina e chegou ao Flamengo no meio do ano passado. Vitor Isaías, atacante de 15 anos, também de Santa Catarina. Átila Paixão, de 15 anos, natural de Sergipe. Jorge Eduardo Santos, de 15 anos. Gedson Santos, de 14 anos, recém-chegado do Atlético Paranaense. E Samuel Tomás Rosa, de 15 anos, morador de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. 10 jovens talentos do futebol brasileiro, vítimas de uma tragédia. O tio de Samuel disse que o menino havia resolvido passar a noite no alojamento e voltar hoje para casa. Eu tive contato com ele, passei para ele no treino o que ele deveria fazer no treino para ele botar em prática no jogo. Ele falou assim, por escrito, bença tiozinho, eu vou fazer o que o senhor está me pedindo. Neste vídeo, jogadores da base do Flamengo mostram como era o clima no alojamento. Imagens da alegria diária desses meninos, que todos preferem guardar na memória. Agora vamos lá para Fortaleza. O repórter Emerson Tchalian conversou com a família do garoto Diogo, goleiro de 15 anos, que saiu da tragédia com ferimentos leves. Diz aí, Tchalian. Seu Francisco é pai do Diogo, goleiro do Flamengo, das categorias de base. Como é que está a situação do Diogo? Olha, a gente, segundo a informação, o Diogo, ele, graças a Deus, ele está estável. Ele inalou muita fumaça. E também teve algumas queimaduras na parte das mãos. Consegui falar com ele através de um celular, não sei se é do hospital. Ele falou que ele não me preocupasse, que ele estava bem, estava fora de risco. Mas eu notei ele ainda muito rouco, né, por questão de engolir fumaça. As irmãs de Diogo também falaram sobre a tragédia. Ele estava muito feliz porque ia ter um jogo, era um amistoso no Maracanã, estava muito feliz. Eu mandei aí mensagem para ele, faz de conta que eu tô aí. Para tranquilizar a família, Diogo enviou um vídeo do hospital. Pai, tô bem, tá? Graças a Deus. E o Tchalian, ele mandou pra gente agora há pouco 2 fotos do goleiro Diogo do Flamengo, tá aí, olha só. O pai dele avisou que o menino passa bem, mas que está com queimaduras nas mãos. O Diogo, ele ainda sente um pouco de dor no peito, né? Porque ele inalou muita fumaça. Ontem ele respirava com a ajuda de aparelhos e hoje já não precisa mais aí dos aparelhos para respirar. Obrigada, Tchalian, aí pelas informações. A gente aqui, é claro, fica na torcida, né, para que o goleiro Diogo fique bem rapidinho, para que a gente possa acompanhá-lo aí, né, a trajetória dele em vários campos pelo Brasil, fazendo o que gosta, né. Paulo, você que conhece bem essa rotina dura, né, de quem está indo atrás do sonho, sonha em ser um jogador de futebol, o que você pode falar aí sobre essa tragédia, né, que abalou não só o mundo do esporte, mas todo mundo, né, quem é mãe, que tem filho, né, enfim... E eu passo por 2 situações, né, Gabi? Eu passei pela base do Corinthians, algumas vezes nós ficávamos no alojamento, depois eu fui profissional, eu fui emprestado para o Novo Horizontino, e aí também fiquei no alojamento, morando durante um bom período no alojamento. É muito difícil, nós vemos essas cenas, vemos tudo isso que está acontecendo, mas também serve de um alerta para melhorar a estrutura. E um outro lado, eu vejo o meu próprio filho ontem deu uma entrevista para nós aqui na Rede TV, e ele até mencionou, ele viveu essa questão de morar em alojamento, ele falou,
que ele estava tão triste que se imaginasse um dia tivesse dado uma notícia dessa para mim, para minha esposa, né? Um acontecimento desse, como nós ficaríamos? Ficaríamos muito tristes. E agora é orarmos pelos familiares, né? E também torcemos para que todas as equipes melhorem as suas estruturas para os jovens, porque esses jovens saem de tão longe para um sonho e foram 10 sonhos interrompidos. Eles estão cuidando de filho de outras pessoas, né? Claro que agora é o momento de dar todo o apoio para essas famílias, né? Que perderam aí os filhos, para todo mundo. Mas é preciso ficar de olho, sim, apurar direitinho os fatos, né? Para que a gente não volte a noticiar casos como esse. Bom, a gente volta a falar aí da Premier League na sequência, tem Brighton e Burnley ao vivo, então a gente vai lá pro Amex Stadium, onde o repórter da Rede TV, o Renato Senise, vai ver o jogo ali de pertinho. Diz aí, Senise.